lá em casa, eu vou tomar. As bactérias, elas são diferentes. Ela nem sempre o que causa aquela infecção foi a mesma bactéria que te causou a infecção da outra vez. E aí, às vezes, você está tomando um antibiótico, em vez de você estar resolvendo o problema, você está só mascarando o problema. Porque ela não vai combater a bactéria. E a outra vez que ela vai voltar mais forte. E ao contrário de você resolver ela com um simples antibiótico de uso, você não vai conseguir. Porque a bactéria ela já vai estar habituada, ela já vai ter passado por aquele processo, por aquele antibiótico. Ela já vai estar mais resistente. Mais forte, né? E a nossa sorte é que esses medicamentos hoje você não consegue comprar facilmente, sem uma receita. Por isso a importância de jogar fora o restante do antibiótico. Sim. Por exemplo, tive uma infecção de urina, uma dor de garganta, tomei o antibiótico, sobrou um pouco lá. Se eu deixar aquele pouquinho lá tomar fora da quantidade exata, dose, horário, em vez de eu melhorar, eu vou piorar. Porque aí depois você vai ficar resistente àquele medicamento. Por isso que é importante você fazer uma urocultura para ver quais são os antibióticos que aquela bactéria já está resistente e quais que matam ela. No entanto, quando você vai ao médico, a primeira coisa que ele vai te pedir para fazer em caso de infecções mais graves, que ele não descobre problema, é um exame que ele chama um antibiograma. Que ele vai saber identificar aquela bactéria, né? Que ele vai fazer um exame, vai identificar qual é aquela bactéria e aí ele vai saber falar qual é o antibiótico ou qual o medicamento que vai combater aquela bactéria. Muito bem, então a gente pode concluir aqui nesse breve bate-papo que usar aquele medicamento que sobrou numa reincidência futura ou em outros casos do meu grupo familiar futuramente, é uma economia, vamos dizer assim, desnecessária, para não usar outra palavra pejorativa. O famoso barato pode sair caro. Caro. Que eu economizei lá com aquele medicamento que foi caro quando comprei. Diga-se de passagem, medicamento no Brasil é caro. Os números que vocês apresentam aqui são bilionários. Isso. Né? Mas não é o nosso caso agora. Medicamentos vendidos com retenção de receita. O que significa isso? Todo o papel que o médico dá fica retido na farmácia, não fica? O que acontece? Não. Existem os medicamentos, né, com a retenção de receita, igual a gente já citou aqui, nem todo medicamento ele pode fazer ele faz bem usado de forma correta, mas ele não usado de forma correta, ele pode acarretar vários problemas. Esses medicamentos vendidos com a retenção de receita são os medicamentos, no caso, as substâncias que elas vão agir de maneira mais incisiva, né? Que é, no caso dos antibióticos. Os antibióticos, que igual a gente acabou de citar o exemplo aqui, o porquê esse controle de antibióticos, os psicotrópicos, que são medicamentos que agem no sistema nervoso central e podem ter uma dependência. Então, esses medicamentos, eles são retidos das receitas porque a gente tem que ter esse controle. Porque se a gente já tem esse grande problema nos vendas livres, às vezes, de reação adversa, imagina a gente vender esses medicamentos sem a retenção dessas receitas. E o cuidado que a gente tem de ter, no caso, a legislação procurou a colocar esse medicamento esses medicamentos, fazer um controle sobre esses medicamentos. E esses medicamentos, eles são divididos em duas classes. A gente tem os que vêm com a tarja vermelha e com as tarjas pretas. E elas vêm escritas sobre retenção da receita e são divididos em duas partes. Os psicotrópicos e os antiepiléticos, eles vêm com a tarjinha preta, vamos dizer assim que eles são os mais perigosos, que ele quer dizer risco total. Aí eles ficam dentro da farmácia, em um armário trancado, que só o farmacêutico tem acesso. Mas como pode ser vendido? Você tem que levar a receita. Aí, para o psicotrópico de receita de faixa preta, só pode ser vendido com 2 tipos de receita, a azul e a amarela. Mas qual que é a diferença dos dois? Todo mundo conhece, por exemplo, um diazepam, um alprazolam, que tem a faixinha preta. Esse só pode ser vendido com a receita azul. Aí ela vem com carimbo do médico, assinatura. Até pouco tempo atrás, ainda era por estado. Se você consultou no estado de São Paulo, ela não valia aqui em Minas. Agora, atualmente, já está sendo nacional. Qualquer lugar que você consultar, serve. Aí ela tem validade de 30 dias. Você leva a receita, a identidade, muito importante levar a identidade. Sem identidade eu não posso te liberar, só pode ser maior de 18 anos.
E a gente anota no verso da receita qual o medicamento, o lote, os seus dados para poder ser liberado. E a receita amarela são para aqueles medicamentos igual o Ritalina, para emagrecer, o Subs, que... A isotretinoína também, Isso, né? Que são para a espinha. Ela além de... Rocutan, né? Isso, o Rocutan ainda tem um termo ainda. Aí além da receita, ela ainda tem um termo. Mas por quê? Porque eles são extremamente perigosos à nossa saúde. Aí você assina o termo que o seu médico já te passou, todos os riscos que você está correndo, e você assina que você está ciente. Então, e outra coisa interessante salientar desses medicamentos, a gente vê na drogaria e nas farmácias falar, mas por que você não vende sem receita? Existe um controle da Anvisa. Nós temos, né, na drogaria e na farmácia, que prestar conta sobre esses medicamentos, que é o sistema, né, que ele é chamado SNGPC. Esse sistema, ele controla, a Anvisa controla todos os medicamentos de tarja vermelha ou de tarja preta que a gente compra e o que a gente vende na farmácia e drogaria. E o farmacêutico é responsável sobre esses medicamentos. No entanto, segundo a legislação, se a Anvisa fiscalizar o meu estoque, ver que está faltando eu vendi sem receita, eu posso ser autuada por tráfico de drogas. Isso que eu ia mencionar agora, Isso. porque o porte ou o uso indevido de determinadas substâncias é qualificado como crime de tráfico de drogas. É por isso que o paciente recebe uma réplica de uma via para ele levar para casa, e a original fica com o estabelecimento que vendeu, dando amparo jurídico, né, para que houve para aquela venda. Interessante, meninas, nós vamos encerrar o bloco daqui 5 minutinhos e eu queria levantar para vocês, e o tarja vermelha? Sim. O que significa isso, Lidiane? Então, eles são perigosos também, tem que ter a receita, mas vamos dizer assim, eles não são tão maléficos igual o tarja preta. E eles são divididos em duas classes, os psicotrópicos, que fica lá dentro do armário, e os antibióticos. Aí os psicotrópicos também precisam, só que a diferença é que eu não preciso mais daquela receita azul, apenas uma receita branca, com carimbo do médico, CRM, e os psicotrópicos valem 30 dias, já os antibióticos valem apenas 10 dias. Mas por que só 10 dias? Se você está com uma doença hoje, uma infecção hoje, o médico te avaliou, esse remédio vai servir para hoje. Daqui 10 dias pode ser que essas bactérias já proliferaram e tudo mais, e esse antibiótico já não vai fazer mais efeito, já vai ter que ser 8. Por isso que ela vale apenas 10 dias. Então aquele raciocínio que fui ao médico hoje, mas recebo semana que vem, então vou comprar o medicamento só semana que vem, pode não valer muita coisa. Isso, e o antibiótico principalmente, né? Outra coisa que eu vou salientar aqui rapidinho, acho que dá tempo aí, Ademir. O pessoal tem mania de colocar, às vezes, assim, modo de dizer. Eu já vi muito em rede social vender o medicamento tarja preta que sobrou em rede social. Da mesma maneira é classificado tráfico de drogas. Nossa. Isso não pode ser feito. É tráfico de drogas. O medicamento de tarja preta, você sobrou ou o médico trocou, doe em algum lugar que você sabe, ou devolva ele na farmácia, que a farmácia vai saber descartar. Certo? Porque isso a pessoa pode ser uma pessoa física, uma pessoa, mesmo ela não sendo farmacêutica, é classificado como tráfico de drogas, que eu já vi isso em rede social. Muito bem, vamos passando essas dicas para você, ouvinte, não fazer esses procedimentos, faça bom uso do medicamento e cuide-se, faça bom uso do seu tratamento e tenha os resultados desejados. Nós estamos finalizando esse primeiro bloco agora. Vou reforçar o convite para você, para que daqui a pouquinho nós voltemos. A pauta ainda tem mais assuntos interessantes. Vamos fazer classificações, tipologias de medicamentos praticados no mercado, entre outros. E agora reforçar o convite para o curso de CPA 10, que vai estar acontecendo lá na Facica a partir do dia 5, agora domingo. Curso preparatório de CPA 10. Para quem deseja fazer a prova da Anbima e aqueles também que se interessarem, a SEMAD, a Semana de Administração, acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de maio, inscrições com a Coordenação de Administração. Você quer participar do programa Olhar Facica, ao vivo, mande sua pergunta e o local de onde está falando pelo nosso WhatsApp 98427-3131 ou pelo WhatsApp da Rádio Montanhês. Daqui a pouco nós voltamos, até agora a pouco.